Então, uma boa tarde a todos e todas. O meu nome é José Carlos Sousa, diretor de Serviços e Projetos Educativos aqui na Direção-Geral da Educação. Bem-vindos a mais um webinar da Direção de Serviços. Hoje é o segundo. Começámos de manhã com a questão dos média, do podcast, da desinformação, da informação e dos clubes de comunicação que temos nas escolas. Agora vamos falar-vos um pouco sobre o selo Escola Saudável. Iniciativa já com alguns anos, aqui nesta direção de serviços, e mesmo antes de haver esta direção de serviços com toda a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e com dois protagonistas vossos conhecidos, o Rui Lima e a Isabel Lopes, que técnicos da Direção-Geral de Educação têm trabalhado esta matéria desde há muito tempo a esta parte. Tivemos há pouco tempo, portanto, um agradecimento para eles. Tivemos há pouco tempo encontros, os chamados Encontros do Bem-Estar. Estes Encontros do Bem-Estar realizaram-se na margem sul, diria assim, no Laranjeiro, depois em Figueira da Foz e depois no Porto, ou primeiro no Porto e depois na Figueira da Foz, é indiferente. E procurámos, essencialmente neles, tivemos mais de uma centena de participantes em cada um dos encontros, e procurámos neles também não só tratar das questões do bem-estar, muito associadas também às questões ligadas à saúde mental, e tivemos a parte da Direção de Serviços de Educação Especial e Apoios Socioeducativos também a trabalhar connosco, da mesma maneira que tivemos a equipa de Recursos e Tecnologias Educativas através dos líderes digitais a trabalhar connosco nesses encontros, muito interessante, muito interligados, mas dizia eu que mais o que pretendemos também foi também aí vos apresentarmos aquilo que vamos hoje aqui falar. Ou seja, este selo de Escola Saudável, tentámos de alguma maneira que o mesmo pudesse ter aqui um regulamento que fosse, enfim, mais blindado em relação às opiniões. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que tentamos que este regulamento e que a forma como vocês podem concorrer na plataforma seja o mais, por um lado, friendly e, por outro lado, que não deixe dúvidas à equipa, eu não faço parte do júri, mas à equipa que, enquanto jurada, olha para os diferentes trabalhos, olha para aquilo que as escolas fazem e atribui depois o selo de iniciação, o selo médio e o selo avançado. Pronto. Portanto, o objetivo é um pouco este, é dar-vos a conhecer aquilo que está de novo aqui. Por outro lado, o referencial de educação para a saúde tem consagrado também nele questões ligadas quer à sexualidade enquanto domínio e à igualdade de género também enquanto domínio. E tentámos de alguma maneira que esses dois domínios não estivessem dissociados da saúde e pudessem também estar integrados neste selo de escola saudável. Enfim, foi um pouco dar uma nova imagem ao próprio selo, mas sempre numa perspectiva em que se enquadra aquilo que a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, nomeadamente nestes três domínios, que nunca podem ser dissociados das questões ligadas ao desenvolvimento sustentável e aos direitos humanos, principalmente. Depois, o perfil dos alunos à saída da escola obrigatória, onde temos aqui as questões do pensamento crítico e do pensamento criativo muito fervilhantes, e eu diria que quanto melhor for o trabalho que for feito nas escolas e que esta transformação, os encontros do bem-estar chamavam-se colaborar para transformar. Eu digo que quanto maior for a transformação que possamos, de alguma maneira, transpor para fora dos portões da escola, com aquilo que apreendemos e aprendemos dentro da escola, podemos aí transformar a própria comunidade. E era essa transformação da comunidade que eu gostava também que cada vez mais fosse vincada e fosse possível de ir mensurando, com todas as dificuldades que tenho noção que isso nos traz, durante o preenchimento da plataforma que leva depois à atribuição deste selo Escola Saudável. Este ano, pela primeira vez, publicámos a lista de todas as escolas que se candidataram, efetivamente, que submeteram a sua candidatura. Não quer dizer que todas tenham um selo, algumas não têm, efetivamente, não conseguem ainda ter alguns patamares de referência que lhes permita isso, mas por uma forma de transparência, publicámos toda a listagem e com essa listagem foi mais simples
cada um perceber o que é que já tinha feito, se tinha submetido, se não tinha submetido. Portanto, tentaremos neste espaço de tempo agora de seguida, não sei se até às 6, se até antes das 6, talvez consigamos acabar antes das 6, tentar perceber o que é que muda, quais são as circunstâncias diferentes que temos que tentar atender a partir de agora para que tenhamos, e continuamos a ter, na maior parte, em muitas das escolas, são mais de 400, as que têm selo escola saudável, no país, e possamos, por um lado, continuar a ter, ou possamos começar a ter este selo escola saudável, que diz claramente que a escola está a fazer um caminho no sentido de transpor também o bem-estar para alunos, pais, professores, assistentes operacionais, assistentes técnicos, enfim, para aquela comunidade que todos os dias ocupa, ponho ocupa entre aspas, a escola de uma forma saudável. Pronto, era isto que gostava de dizer neste início de webinar e passo para, não sei se para o Rui, se para a Isabel, Para mim, vão avançar. Até para o Rui. para mim. Então passo para o Rui, que vai avançar com a explicação mais técnica e mais detalhada daquilo que eu, em traços muito gerais, aqui vos tentei trazer. Tá? Muito obrigado, um grande abraço, até à próxima. Obrigado. Obrigadíssimo, Zé Carlos. Antes de mais, obviamente, bem-vindos a todos e todas a este espaço que pretende, como o Zé Carlos já falou, dar sequência ao que já foi sendo apresentado nos encontros de bem-estar, mas sabemos que nem todos tiveram oportunidade de lá estar e por isso viemos aqui apresentar um bocadinho desse novo modelo do selo. Como o Zé Carlos disse também, este selo já tem alguns anos, na verdade, já tem várias edições. Tentamos sempre melhorar, sempre tentar fazer algumas alterações, mas digamos que esta alteração desta edição é aquela que é mais substancial e por isso optamos, eu e a Isabel, por fazer este webinar. Bom, vamos ver se isto... Rui, deixa-me só fazer aqui um parênteses, porque o José Carlos enganou-se. Os encontros de bem-estar na Margem Sul decorreram no Barreiro e não no Laranjeiro. No Laranjeiro estivemos com a entrega do selo Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência. Isto foi um dia a seguir ao outro e, portanto, é normal que ainda haja esta confusão às vezes. Foi só este reparo. Bom, basicamente esta primeira parte é igual aos outros anos. É muito o que é que se pretende com este selo? Pretende-se reconhecer e distinguir o trabalho que vocês, a nível das escolas, fazem. Este selo não é mais do que, como o Zé Carlos falou, também é um caminho, obviamente. Há sempre pontos a melhorar, sempre pontos a retificar, há sempre algum desafio novo, há sempre uma situação nova, há sempre muitas vezes uma urgência, que não somos só nós aqui a nível central que temos urgências, vocês nas escolas também têm, obviamente, e por isso muitas vezes lançam-nos e lançam-vos novos desafios. Mas basicamente é isso mesmo, é distinguir e reconhecer o trabalho que vocês têm feito. Eu digo isso frequentemente. Os estudos internacionais apontam para que os nossos jovens não tenham assim tão maus comportamentos a nível da saúde. Obviamente há pontos a melhorar, há sempre alguns critérios a melhorar, mas o que eu estava a dizer, não são assim tão maus, e isso, o facto de não serem tão maus deve-se ao trabalho que vocês, escolas, e vocês, professores e professoras, fazem no âmbito da educação para a saúde. A educação para a saúde está já no ADN das escolas, já trabalham naturalmente as questões de educação para a saúde, mas este ele visa dar alguma cobertura a esse trabalho. Muitas vezes a comunidade cá fora dos portões, fora do gradeamento da escola, não sabem o quanto a escola trabalha em prol da saúde de toda a comunidade. E por isso o selo permite um bocado essa questão. Obviamente também incentivamos a abordar essencialmente esses três domínios da educação para a cidadania, a saúde, a sexualidade e a igualdade de género, mas que seja de uma forma, lá está, integrada, coerente, relacionando-se, e muitas vezes não só com as questões desses três domínios, mas com outros. Muitas vezes são esquecidos, mas obviamente, por exemplo, quando se fala de saúde, da sexualidade e da igualdade de género, estamos a falar dos direitos humanos,
Estamos, obviamente, a falar de interculturalidade, porque hoje em dia há uma série de miúdos que vêm de outras culturas, com outros hábitos, e por isso têm que ser incluídos e integrados na escola também no aspecto da saúde e da sexualidade e da igualdade de género, etc. Mas pronto, é muito essa temática. E, obviamente, que também incentiva as escolas a partilhar, a refletir, principalmente com a comunidade educativa. E isto está muito também em sintonia com o que é preconizado na ENEC, na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, que é o trabalho em rede, o trabalho com parceiros, etc. Porque há sempre alguém a quem podemos recorrer, seja um ginásio local, seja uma comunidade local, há sempre essa possibilidade e convém trazê-los para a escola. Há, por exemplo, algumas escolas que têm vindo a trabalhar projetos até com ex-alunos que saíram, que foram para a faculdade, estão a tirar, ou muitas vezes até tiraram os seus cursos, lá está, muito ligados à saúde, de enfermagem, de medicina, de nutrição, etc., e que depois voltam à escola para falar com os colegas mais novos, vamos lhe assim chamar, eh, dizendo o seu percurso e como é que é importante todo esse trabalho. E por isso é muito nesse sentido. Obviamente, também identificar, e isso para nós é muito importante, identificar escolas que promovam a capacitação numa série dessas questões. Isso é para nós importante e o Zé Carlos também fala isso muitas vezes e a Isabel também. Muitas vezes pedem-nos um exemplo de uma escola que trabalhe bem e eu já nem estou a falar de perspectivas alargadas, mas, por exemplo, vamos imaginar as questões da higiene e nós só podemos conhecer as escolas que trabalham bem, já que não temos possibilidade de ir frequentemente aos 814 agrupamentos, temos que ir através da informação que vocês nos transmitem. E o seu também ajuda-nos a identificar essas questões. Ora bem, a primeira questão, relativamente às calendarizações, como devem já se ter percebido, as candidaturas já abriram no dia 14 de novembro, porque nós tivemos o cuidado de abrir no dia seguinte ao último encontro, para permitir que lá está um primeiro contacto convosco, contar algumas dessas diferenças. Uma terça-feira, 31 de dezembro. Uma das questões que já nos têm feito chegar várias vezes por e-mail, obviamente nem todas as escolas, ou pronto, nenhuma escola é obrigada a concorrer, não é? Ninguém é obrigado a concorrer ao selo. Mas as escolas que têm o selo válido até 31 de agosto de 2025, obviamente não são obrigadas a concorrer. O que nós dizemos sempre e aconselhamos é que concorram, porque já na última edição aconteceu isso. Nós temos, como vocês sabem, e temos para já, vamos pensar que iremos ter, porque o orçamento, a verba que nós temos alocada para o selo Escola Saudável é sempre através do Orçamento de Estado, ainda não foi aprovado na totalidade, por isso não sabemos se teremos os 135 mil, mas vamos acreditar que temos 135 mil euros, e por isso, já, como eu dizia, já na última edição não houve possibilidade de distribuir essa verba por escolas que não apresentaram a candidatura à última edição, porque só apresentámos só distribuímos pelos da última edição e não os que já transitavam no ano anterior. E por isso vamos acreditar que esse ano vai acontecer exatamente a mesma coisa e por isso recomendamos sempre que, mesmo que já tenham o selo válido até 31 de agosto de 2025, concorram. Obviamente vai dar algum trabalho a preencher e a Isabel já vai apresentar com mais pormenorizadamente essa candidatura. Vai dar mais algum trabalho, mas é um trabalho que é claramente, penso que vocês compreendem porque é que vai ser isso e depois já vamos explicar mais. Depois, até o dia 7 de janeiro, por isso entre 1 de janeiro e 7 de janeiro, nós iremos disponibilizar através dos nossos canais as escolas que submeteram com sucesso, e as que submeteram com sucesso aquelas que preencheram, obviamente, a grande maioria das questões que nós colocamos. Isso para que haja algum tempo de vocês, as direções, quem preencheu,
identificar se houve alguma falha, porque muitas vezes o que acontece é que, sei lá, a escola entra, fica a primeira parte preenchida porque ao pôr o código da escola fica logo a primeira parte de identificação da escola, do contacto de e-mail institucional, etc., preenchido, mas depois não fica o resto e nós não vamos considerar isso, obviamente, como uma candidatura válida. Hum, Se tiver, obviamente, a grande maioria das questões respondidas, vamos considerar válida e vocês vão ter esse período de 1 a 7 de janeiro para consultar se está ou não devidamente apresentado. Depois, entre 8 e 15 de janeiro, têm a hipótese de reclamar, e nós aí poderemos, ou iremos ter que criar, obviamente, outro link, porque senão todas poderiam retificar, mas teremos que abrir um outro link para que essas escolas que reclamem possam apresentar ou completar a sua candidatura. Algumas questões que fazem, por exemplo, a diferença no formulário. Esse formulário é mais completo, tem muito mais questões, porque também interessa-nos saber, como tivemos a oportunidade de explicar isso nos encontros. Por um lado, vai-nos permitir conhecer melhor o trabalho que vocês estão a fazer, mas também vai-nos permitir conhecer eventuais necessidades. E nós estamos faz parte do nosso plano de ação, vamos ver se conseguimos ou não concretizar uma atualização, uma revisão do referencial de educação para a saúde e estamos a tentar perceber, por exemplo, sei lá, eu ainda há pouco já falei das questões da higiene, mas da saúde oral, da ergonomia, etc. Através das vossas respostas poderemos perceber até que ponto é que são, na verdade, uma falha, digamos, no nosso referencial, até que ponto é que é importante nós dedicarmos um espaço especial essa área. Ou, por exemplo, obviamente, no referencial sabemos que há temas mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos, vamos tentar torná-lo mais coerente nesse aspecto. E isso vai ser muito, obviamente, dependente das vossas respostas. É um questionário praticamente fechado, poucas questões serão abertas, a não ser a identificação, por exemplo, do coordenador da saúde e de algumas questões que nós temos relativamente, sei lá, há quanto tempo é que é coordenador, e depois, no fim, umas outras questões sobre pontos a melhorar e pontos que vocês relevam no vosso trabalho, e por isso são as únicas questões abertas, o resto é tudo muito fechado, como a Isabel depois vai explicar. Isso faz com que seja menos subjetivo e obviamente isso permite com que não estejam tão dependentes de uma avaliação que era feita pela equipa, mas qualquer um de nós tinha normalmente duas a três questões para analisar dos 400 e muitas candidaturas e ainda por cima vocês tinham um limite de caracteres, por isso muitas vezes tinham que recorrer as siglas que para vocês eram óbvias, mas para nós não tanto. Era muito mais difícil porque, claro, que cada um de nós, quando escreve, tem uma forma diferente de expor o nosso trabalho. E por isso, o facto de ser fechado torna muito menos subjetivo e mesmo do nosso ponto de vista que estávamos a avaliar, eu tenho a perfeita noção que muitas vezes eu próprio não era exatamente coerente, porque uma coisa era avaliar e ler as respostas ao início da manhã, outra coisa ao fim de não sei quantas horas, uma coisa é num dia em que até estou bem disposto, outro porque estou por qualquer motivo menos bem disposto. As respostas anteriores, obviamente, vão influenciar as respostas subsequentes e depois, por muito que nós tentássemos voltar atrás e rever e reler cada uma das 400 e tal respostas, há sempre alguma subjetividade. E por isso, o facto de ser fechado é muito menos subjetivo. Agora, alguns pontos importantes que nós chamamos aqui a atenção, que também está no formulário e que já chamamos a atenção nos anos anteriores. Nunca mantenham a plataforma aberta por períodos superiores a 30 minutos. 15, 20 minutos, vão ao botão abaixo que diz gravar, penso que é o botão que diz exatamente gravar, mas a Isabel depois já vai pôr, depois voltam a abrir, voltam a preencher, fazem isso as vezes que for necessárias, porque o que vai nos interessar, e só isso é que vamos avaliar,
o que estiver escrito, preenchido no dia 31 de dezembro. Obviamente, nesse momento, eu, a Isabel e a equipa temos já acesso ao que algumas escolas já preencheram. Sabemos que há escolas que já apresentaram a candidatura, já têm tudo preenchido, mas nós não vamos pegar nisso e não vamos pegar antes de 31 de dezembro. E essa informação é que vai ser importante e por isso vocês estão à vontade, entrem, corrijam, mudem, completem o que acharem importante, mas o que vai ser alvo da avaliação é o que está 31 de dezembro. Ok? Agora a Isabel vai começar a apresentar, mas, e por isso passo a palavra à Isabel, mas depois estaremos aqui para alguma questão que queiram colocar. Isabel. Ok, obrigada, Rui. Vou só aproveitar para dizer, já que está aqui uma colega que já está a questionar, que diz que já esteve a explorar a candidatura, que gravou o que tinha escrito e que pretende voltar de novo e já não consegue. Aparece apenas para validar. Eu acho estranho porque não há em lado nenhum, como vão ver, nenhum botão a dizer validar. Eventualmente pode ter acontecido ter tido mais de 30 minutos a plataforma aberta, está bem? O resto, nós vamos explicando, o Rui vai estar dando atenção, com atenção ali ao Q&A, eu tenho estado a responder Certo. aos boas tardes, porque senão depois vocês depois podem ocultar questões mais pertinentes. Portanto, tentem ocupar o Q&A com dúvidas que possam surgir em relação à plataforma. Já agora, Isabel, desculpa, Sim. relativamente a essa questão de Isabel, pode haver alguns erros ou algumas falhas na plataforma. Sempre que isso aconteça, por favor, mandem-nos um mail, como já é hábito, mas para agilizar, no mail que nos mandarem, reportem bem qual é o erro, façam print screen, o print screen e colhem, e além disso, mandem-nos, faz favor, eu peço desculpa porque vou pedir um dado pessoal, mas mandem um contacto telefónico, porque nós podemos ligar e, em último caso, fazer nós a ponte com o colega de informática, porque obviamente nós não somos técnicos de informática, e podemos nós ir tentando, falando convosco e tentando expor o problema ao colega da informática. E por isso é muito mais fácil, porque senão torna-se muito difícil, muitas vezes a informação cai e nós não percebemos qual é a falha e não percebemos se é uma falha momentânea, se é um erro, pronto. Mas por favor façam isso. E às vezes com muitos ataques informáticos que têm acontecido, é o servidor que está fora da DGE que é afetado. E, portanto, ao afetar o servidor, afeta todas as plataformas que estão alojadas nesse servidor. Portanto, muitas vezes, algumas tentativas frustradas da vossa parte, depois de já terem conseguido aceder, tem a ver com essa questão do servidor estar em baixo, e às vezes não é uma coisa de 5, 10 minutos, às vezes pode ser uma hora ou várias horas, às vezes chegou a ser um dia inteiro. Mas, de qualquer forma, são situações pontuais que vocês nos fizerem chegar, nós de imediato questionamos o suporte técnico e vos daremos feedback. Se for situações diferentes, como o Rui pediu, façam o print, mas pode ser mais fácil identificarmos o que é que poderá estar a acontecer. Ok? Pronto, então, quando entram no formulário, tem ali um link, que é o mesmo link que está na notícia e que o Rui daqui nada poderá voltar a partilhar aqui no chat. Vocês acedem e a primeira página que vem é esta, em que tem a questão do regulamento, o RGPD, em que têm que assinalar que concordam, não é? E só isso é que vos permitirá continuar. Portanto, está ali o espacinho onde vocês têm que assinalar um piscozinho e então depois conseguem continuar. Rui, por favor. Pronto, a página seguinte tem então uma coisa que vos sugerimos e que devem fazer, que é consultar o regulamento, clicarem, fazerem download do regulamento e lerem-no com atenção. Tudo isto que nós estamos aqui a dizer estará também expresso no regulamento. O código JIC, que muitas vezes nos telefonam a pedir e a perguntar, é da posse de cada escola, a direção da escola, o diretor ou a diretora é que tem acesso a este código e que sabem e conhecem, e a palavra-chave. Em alguns casos, eles fornecem essas indicações ao coordenador de educação para a saúde ou à pessoa que vai ser responsável por preencher o formulário. Outras vezes, vocês farão o preenchimento na direção. Estejam atentos nestas situações, novamente, à questão dos 30 minutos, está bem? Depois têm que confirmar que leram o guião e o regulamento da candidatura. Se calhar aqui há alguma incongruência, mas o guião está juntamente com o regulamento, portanto, vocês quando clicam no regulamento, está lá o guião, o documento é conjunto, está bem? Portanto, clicam a dizer que confirmaram que leram, preenchem os códigos, clicam em validar, não sei se é este validar que a colega apenas dizia há bocado, e portanto, quando clicam aqui em validar, vão ter então acesso ao formulário.
Neste formulário, logo no início, naquele cabeçalho amarelo, está uma informação que muitas vezes vos passa despercebida, que é a tal de vos alertar para não terem a plataforma aberta por mais de 30 minutos, para irem guardando as vezes forem necessárias. O botão guardar está no fundo do formulário. O formulário só tem uma página, é comprida, portanto vocês têm que fazer scroll, mas lá no fundo está esse botão então a dizer guardar. Portanto, de tempos a tempos vão lá, cliquem em guardar, voltam a entrar com as credenciais e voltam a preencher, a alterar aquilo que for. Nunca procurem um botão de submeter, porque não o vão encontrar. Não há nenhum botão de submeter. O que vai contar é o que tiver preenchido no final do prazo, está bem? Portanto, vocês têm um mês e alguns dias para irem preenchendo o formulário e, como o Rui já disse, ele está muito objetivo e não vai requerer muita informação, apenas identificação de algumas iniciativas, circunstâncias que vocês desenvolvem ao longo do ano. Esta primeira informação que pede aqui complementar é uma informação que tem a ver com dados que nos podem ser importantes depois para identificar a escola, para reconhecer o trabalho da escola, para dar informação superior que muitas vezes nos pedem em relação ao número de alunos e alunas, porque há toda uma orientação de que os dados sejam recolhidos discriminados por sexo, e daí nós temos aqui a questão do feminino e masculino, e perdoem-nos, nestes casos não temos o outro, provavelmente é uma falha nossa, mas pronto, poderemos sempre melhorar em futuras oportunidades, mas tentem considerar estas opções que têm aqui. Caso se revele necessário, usem uma das caixas do fim das observações ou sugestões para identificar alguma situação que realmente tenha sido aqui, não tenha sido possível identificar ao longo do formulário. E, portanto, o que perguntamos é caracterizar os níveis de educação e ensino da escola, é colocarem um pisco nos que têm, o número de alunos por cada nível de educação e ensino. Será sempre um número aproximado, uma vez que há um fluxo muitas vezes constante de alunos a entrar e a sair das escolas, e portanto pode diferir aqui em algumas unidades. Depois pedimos aqui o dado do Centro Coordenador de Educação para a Saúde e Educação Sexual. Porquê? Porque muitas vezes as pessoas entram nesta plataforma, e eu peço essa atenção a todos já agora, que tem um e-mail registado, que as escolas já não se lembram, que entretanto já foi alterado, é um e-mail antigo, mas é para esse e-mail que está formatado automaticamente na plataforma. E muitas vezes nós enviamos informação para esse e-mail que vem devolvido a dizer que esse e-mail já não existe ou que já não tem, já não dá feedback. As escolas desconhecem isso porque não se apercebem, não vão lá e não atualizam, e portanto confirmem, se for possível, que o e-mail que lá tem é o e-mail certo, isto no da plataforma da DGIC, onde estes formulários estão alojados, e aqui nós pedimos um outro e-mail que nos sirva de contacto na sequência desta candidatura, ok? Para quem nós vamos dar feedback, ou para quem, se houver algum dado ou alguma circunstância, nós temos aqui um contacto mais imediato, em vez de ir pelo tal contacto da plataforma, que por vezes já não está atualizado. Portanto, pedimos o nome, não precisa ser completo, o primeiro e último, o e-mail, e o nome não está como obrigatório, o e-mail também, ou melhor, todos estes campos, eu penso que eles não estão como obrigatórios, mas serão muito importantes para facilitarem quer o vosso trabalho, quer o nosso, no contacto com todo o vosso desempenho. E portanto aí já temos as opções do sexo, e depois perguntamos, isto é para fazer algumas extrapolações que às vezes também nos solicitam, o número de anos que vocês estão no cargo. Claro que há colegas que já estão no cargo há muitos anos, outros estão este ano pela primeira vez, ou estão há 2 anos, mas já estiveram noutra escola. Portanto, considerem o enquadramento da escola onde estão neste momento. Depois o tal e-mail de contacto, respeitando à candidatura, que pode voltar a ser o do coordenador ou ser um da escola, está bem? Portanto, aqui a escola decidirá quem deve ser o e-mail, e é este que nós vamos usar então para a candidatura. O outro e-mail do coordenador é muitas vezes para outra informação que pode ser importante e que também vem devolvida porque o coordenador já mudou, porque afinal já não está naquela escola, ou porque já não é o mesmo coordenador, porque mudou a pessoa que na escola tinha esse cargo, e daí ser importante. Depois questionamos em relação à equipa e aos níveis envolvidos, o número total de elementos da equipa, incluindo o coordenador, e depois também vamos pedir que selecionem os elementos que constituem a equipa. Isto já estará na próxima página. Cá está, a equipa e os níveis envolvidos, portanto, novamente o número dos elementos,
Portanto, isto é a continuação do anterior, e depois identificarem quem faz parte da equipa. Se os docentes, conforme os níveis de educação e ensino, o psicólogo, assistentes operacionais, elementos das forças de segurança, elementos da equipa escolar ou outros técnicos de educação, ok? Portanto, é só porem um pisco naqueles que realmente fazem parte da vossa equipa do projeto de educação para a saúde ou projeto de educação para a saúde e educação sexual. Tem também no início, no início do formulário, eu depois não chamei a atenção, o que é que cada sigla representa neste formulário, portanto vocês podem sempre lá ir consultar. E depois começa então aqui a verdadeira avaliação, aliás começou já aqui em relação à equipa e aos níveis envolvidos, às áreas de intervenção. E esta discriminação em relação às áreas de intervenção também vos ajuda a pensar se realmente são áreas que vocês intervêm, não intervêm porque não faz sentido no vosso contexto, ou se calhar até faria sentido e ainda não tiveram oportunidade. Portanto, em relação aos destinatários de cada uma dessas áreas de intervenção, depois também depende se vocês têm ou não esse nível no vosso agrupamento de escolas ou se é uma escola não agrupada, e depois questionamos em relação a essa área, se ela é algo que é pontualmente feito, comemoração de um dia, ou se é algo de continuidade ao longo do ano letivo. Está bem? Portanto, na mesma questão estão as duas perguntas, porque nós não conseguimos, em termos técnicos, os nossos técnicos de apoio do suporte técnico, do suporte informático, não nos conseguiram separar isto em que para cada nível colocar se era pontual ou ao longo de todo o ano letivo. E, portanto, foi a forma que nós encontramos de vos questionar. Portanto, tentem ser o mais abrangentes possível. Se na maioria dos casos a fazem pontualmente, optam pelo pontual. Se na maior parte dos casos a fazem ao longo do ano letivo, então colocam ao longo do ano letivo. E, portanto, alertamos para a questão da prevenção de todas as formas de violência e discriminação, da promoção de relações interpessoais saudáveis, do respeito pelo outro, as questões em relação à alimentação e às escolhas alimentares saudáveis, aos comportamentos afetivos ou sexuais saudáveis, à igualdade de género, à prevenção face ao consumo do álcool, à prevenção face ao consumo do tabaco, à prevenção de consumo de outras substâncias psicoativas ilícitas, além do álcool e do tabaco, já foi mencionado. Depois, em relação à prevenção à adição ao ecrã, que é algo que é uma preocupação que já estaria nos formulários anteriores, mas que é cada vez mais premente, em relação à prática da atividade física, em relação às questões da violência no namoro, pois às vezes são mais concretas estas questões e, portanto, permitem-nos fechar aqui mais um bocadinho em relação ao vosso trabalho, em relação à orientação sexual, à identidade de género, à prevenção e combate ao bullying e ao cyberbullying e aos cuidados de higiene. Depois, porque também é importante que o vosso trabalho seja divulgado pela comunidade e daí isto também servir às vezes um bocadinho de alerta, de chamariz, se vocês realmente divulgam o projeto, o docente que é responsável e a equipa PES e todas as atividades que são desenvolvidas junto à comunidade educativa, não é? Porque é importante identificar e partilhar a forma como o fazem e, portanto, tem aí as várias opções. Portanto, o elemento coordenador do PES, como é que essa divulgação é feita à comunidade, se é através do website da escola, do correio eletrónico, cartaz, caderneta do aluno, redes sociais, reuniões com os pais ou outra. Portanto, temos um conjunto de opções, vocês selecionam aquelas que se forem mais que se enquadram naquilo que vocês fazem, se não se enquadrar nenhuma, vocês deixam em branco. Em relação ao projeto de educação para a saúde, a mesma coisa, se utilizam algum desses meios para comunicar à comunidade educativa e depois também em relação às atividades e iniciativas que desenvolvem no âmbito deste mesmo projeto. Portanto, as várias opções de divulgação. Depois, em relação à articulação, nós também questionamos aqui vários elementos-chave que poderão ser significativos na articulação, nomeadamente aqui temos já a coordenação com a estratégia de educação para a cidadania da escola, com a coordenação dos diretores de turma, com a coordenação de escola, e em todas elas nós vamos questionar se realmente fazem uma articulação, se não há articulação, porque não o fazem, porque não consideram que seja pertinente, e se, havendo essa articulação, se ela é feita no início do ano ou se é ao longo de todo o ano, está bem? Portanto, temos aqui ainda a articulação com a coordenação das equipas EMEI, com a direção da Associação de Estudantes,
com as FIAs dos assistentes operacionais, com a direção da Associação de Pais Encarregados de Educação, com as equipas de saúde escolar e com outros parceiros externos. Portanto, em relação a todas estas potenciais articulações, vocês têm que se pronunciar sobre se há, se não há, no caso de haver, se é apenas feita no início do ano, uma reunião pontual, ou se depois acompanham ao longo do ano letivo. Em relação à participação e auscultação à comunidade educativa, nós consideramos também importante perceber se vocês fazem essa auscultação, nomeadamente em relação à participação dos alunos, se eles são envolvidos e participam, dando sugestões e contributos para a construção do vosso projeto de Educação para a Saúde e Educação Sexual, se são desafiados a desenvolver atividades de iniciativas enquadradas no PES, se são envolvidos e participam na monitorização deste mesmo projeto e se são envolvidos e participam também na avaliação. E depois a periodicidade com que fazem cada uma destas situações, se nunca são envolvidos e se isso é apenas no início do ano ou se depois participam ao longo do ano. E ainda, de uma forma global, e eu vou deixar esta pergunta para depois, porque aqui não tem as opções todas, de uma forma global, como é que é o envolvimento deles? Se é inexistente, se é fraco, se é razoável, se é bom ou muito bom. Fazemos o mesmo tipo de questões em relação à participação dos pais encarregados de educação, com os vários tópicos, se participam e dão sugestões, se são desafiados a desenvolver atividades, se participam na monitorização, na avaliação, de um modo global, como é que vocês avaliam o seu envolvimento. Depois o mesmo em relação à equipa de saúde escolar, exatamente o mesmo tipo de questões, novamente em relação à sua periodicidade, se nunca são envolvidos, se são apenas no início do ano ou se são e vão fazê-lo ao longo de todo o ano letivo. E ainda, portanto, já tivemos os alunos, os pais encarregados de educação e a equipa de saúde escolar e temos ainda também a auscultação que é feita pela equipa à comunidade educativa. A equipa PES normalmente envolve docentes, mas há mais docentes para além dos que estão na equipa PES e, portanto, perceber se os outros docentes também são ouvidos. Se não há auscultação, se é feita em reuniões de departamento, em reuniões de conselho pedagógico, portanto, podem picar as caixas que sejam realmente o reflexo daquilo que acontece na vossa escola. Em relação aos alunos, a mesma coisa, como é que eles são ouvidos, e as várias opções, ou se não são ouvidos de todo. Em relação aos pais, mães e encarregados de educação, como é que eles são ouvidos, isto, a comunidade toda, não aquele nicho muito particular que falámos no anterior, mas agora de uma forma global. Em relação aos assistentes operacionais também, porque eles são elementos muito importantes, nomeadamente nas questões da prevenção da violência, prevenção do bullying, o cyberbullying já não tanto, mas do bullying e de outras formas de violência que se manifestam nos espaços em que as crianças e os jovens muitas vezes estão, em que não há outros adultos presentes. Depois também em relação aos elementos da equipa de saúde escolar, se realmente eles são ouvidos e se participam, como é que isso acontece, e outro tipo de parcerias também, se existem e se são auscultadas. Depois, em relação às políticas de saúde e bem-estar na escola, isto repete um bocadinho aqui, reflete o que já vinha no formulário anterior. Portanto, nós queremos saber se a escola inclui no seu projeto educativo e no plano metas que tenham a ver com o bem-estar e que refletem as necessidades dos alunos, de todo o pessoal docente e não docente da escola. E aqui são sempre opções de sim ou não. Se as metas têm em conta estas metas no âmbito do bem-estar, em saúde, sexualidade e igualdade de género, se concorrem para áreas de competências do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, portanto, se este trabalho está alinhado, se os serviços da escola, nomeadamente os bufês e as máquinas, cumprem aquilo que está regulamentado, o mesmo em relação à Lei 60, e à existência de projetos de educação sexual de turma, em relação à Lei 60 e ao Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno, e depois se as instalações da escola, como o espaço ao ar livre, as salas de aulas, casas de banho, etc., são espaços agradáveis e adaptados à mobilidade de todos os elementos da comunidade educativa. Depois, se há uma promoção do uso pelos alunos do refeitório escolar, se há esse incentivo, se há incentivo à deslocação a pé ou bicicleta ou trotinete ou transportes públicos, isto considerando também, por um lado, a prática da atividade física, por outro, a sustentabilidade e a educação ambiental.
se desenvolve à volta do espaço de escola, portanto ali em torno, espaços que sejam livres de tabaco, tal como uma escola deve ser, portanto, sem seu redor essa iniciativa se prevalece também, ou está espelhada, ou está prevista. Se há práticas pela escola de forma a promover o bem-estar, como, por exemplo, semanas temáticas, festivais, convívios, torneios desportivos e clubes. Quando nós fazemos reuniões com os alunos, eles apelam sempre a que estas situações são para eles importantes existirem nas escolas. Se a escola também existe momentos informais que promovam o relacionamento entre docentes e as famílias. Se a escola promove iniciativas que incentivem relações informais também entre os docentes e os alunos e alunas, e se proporciona um ambiente em que todos os alunos e alunas, pessoal de ensino não docente, se sentem confortáveis e respeitados. O respeito é uma palavra que tem estado na ordem do dia. Depois, em relação às questões de formação e de sensibilização, nós temos 4 opções para que preencham, porque entendemos que devem mostrar aqui a diversidade daquilo que fazem. Portanto, se fazem várias ações para docentes, basta que exemplifiquem uma, para assistentes operacionais, outra. Portanto, aqui o objetivo é que vocês aqui mostrem que há diversidade em relação às sessões de sensibilização que fazem em função aos destinatários. E, portanto, deixamos aqui espaço para 4, desafiando-vos a que utilizem sessões que tenham destinatários diferentes, portanto, público-alvo diferente. Depois, também apelamos aqui se tem outro tipo de certificações, que isso mostra um trabalho de articulação, nomeadamente o selo Escola Sem Bullying, o selo protetor da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco e o selo de Segurança Digital, hoje em dia, para os perigos e para a importância da cidadania digital. Depois, se a escola faz iniciativas de promover as questões da educação para a saúde, da igualdade de género e da sexualidade, nomeadamente ao nível dos temas, de um conjunto de temas que estão ali elencados, e depois quem são os destinatários dessas vossas iniciativas, nomeadamente em relação à saúde mental, à mediação de conflitos, competências socioemocionais, o respeito pelo outro, gestão das emoções, prevenção, detecção e denúncia de casos de violência, bullying e ciberbullying. Eu acho que um dos focos ultimamente e muito importantes é realmente que as pessoas saibam, alunos e docentes e não docentes, que a denúncia é obrigatória e que há espaços de denúncia, muitas vezes desconhecem que o podem fazer de forma anónima. Portanto, eu desafio-vos a que façam alguma sensibilização para isto, os perigos da internet e o uso correto das tecnologias de informação e comunicação, promoção de hábitos alimentares saudáveis, a promoção da atividade física, a importância dos afetos e a educação para a sexualidade na prevenção de relações abusivas, também nas questões de orientação sexual e identidade de género, e, portanto, em relação a que destinatários é que vocês o fazem. E a lista continua, as questões de igualdade de género, dos estereótipos. Portanto, nós discriminamos aqui um leque grande de situações às quais, se calhar, há escolas que não interessa ser sensíveis, porque sentem que a situação está controlada, porque sentem que não há necessidade, porque não se conseguem focar em tudo ao mesmo tempo. E, portanto, aqui o objetivo é que vocês realmente identifiquem quais são aquelas que vocês fazem e qual é o público-alvo que vocês têm em mente, e depois se o fazem de forma pontual ou se o fazem ao longo de todo o ano letivo. Pronto. E aqui estamos a tocar outras questões, como o Rui disse há bocado no início, podem ser pertinentes depois, numa revisão do referencial de educação para a saúde, passarem a estar incluídas, nomeadamente as questões da higiene corporal, da higiene do sono, da higiene oral, da postura e ergonomia, e, por exemplo, até em relação aos consumos, que o nosso referencial foca-se muito no álcool, no tabaco, nas substâncias psicoativas e noutras substâncias, noutra adição sem substância, mas ainda estava pouco desenvolvido nas questões do ecrã, e hoje em dia a adição ao ecrã é um problema sério, além de todas as outras consequências menos positivas que traz, nomeadamente associadas à partilha de imagens não consentida, e a muitas outras situações que hoje em dia fazem parte da vida das nossas crianças. Também tocamos aqui nas questões do suporte básico de vida, da transmissão das infecções sexualmente transmissíveis. Vem o dia 1 de dezembro, é normalmente uma época do ano letivo em que estas questões vêm à baila, o combate ao desperdício alimentar,
a prevenção do consumo de pornografia, a prevenção dos comportamentos de risco na internet, que eu ainda agora referi, e a prevenção da violência sexual com base em imagens. Portanto, sempre quem são o público-alvo. E aqui agora que vocês têm o único espaço em que podem escrever com com alguma moderação, em que podem destacar 3 situações pela positiva que consideram ser práticas inspiradoras. Está bem? Tem espaço para destacar 3. Sugiro que o façam de forma sucinta, objetiva e que chamem a atenção para as coisas realmente importantes. E depois, porque todos nós podemos sempre melhorar o que estamos a fazer, porque na avaliação, na monitorização e avaliação que vamos fazendo, detectamos que há aspectos a melhorar ou a trabalhar que estão identificados, mas que ainda não foi possível dar atenção. Tem aqui espaço também para identificar 3. Eu recomendo que identifiquem sempre 3 em cada um. Não deixem espaços por preencher. Está bem? Por muito bom que esteja, há sempre mais qualquer coisa que pode ser melhorado e isso só valoriza o vosso trabalho. Portanto, não são penalizados por identificarem 3 aspectos a melhorar. Depois, pedimos também ali que vocês nos partilhem connosco o link, onde de alguma forma vão partilhando com a comunidade educativa o trabalho que vão desenvolvendo, onde nós possamos ir ver e ir nos inspirar, porque lemos ali qualquer coisa que achámos interessante e pensar, deixa lá espreitar onde é que nós podemos encontrar isso. Portanto, tem ali espaço para colocar o link para o sítio, pode ser o website da escola, mas se no website da escola houver um separador em particular, por favor, façam logo essa orientação. Ou se tem um website à parte, ou se tem um Padlet, seja o que for, onde vocês partilham as atividades que vão fazendo, é isso que vos pedimos que partilhem ali connosco. E cá está, no fundo do formulário, em baixo à direita, o botãozinho guardar, ok? Portanto, é muito importante que vocês cliquem ali com intervalos inferiores a 30 minutos, está bem? Guardam, voltam a entrar e tudo aquilo que tiverem preenchido, à partida continuará lá e só terão que completar aquilo que ainda não fizeram ou alterar o que tenham feito e que sintam que afinal não se expressaram bem, afinal lá os números não estavam certos, afinal até havia uma atividade que não se tinham lembrado e portanto podem sempre alterar. Atenção aqui, nos aspectos a destacar, não utilizem bullets, os pontinhos ou os tracinhos no início, porque isso desformata depois no final, isso é do nosso interesse, porque quando nós extraímos no final das candidaturas o Excel, se vocês colocarem bullets, desformata aquela coluna e depois é muito complicado para nós organizarmos o Excel para avaliar. Portanto, aspectos a destacar têm 3 passinhos individuais, um para cada aspecto, quer nos a destacar, quer nos a melhorar, e portanto façam um texto corrido, evitem usar bullet, evitem não usem mesmo, porque isso é uma mais-valia para vocês e para nós, certamente. Pronto, e penso que era o último slide. Vou deixar agora Sim, esta da parte para apresentação, sim. respirarmos. Pronto, e basicamente quais são os pontos que nós vamos dar em foco à avaliação? São aqueles que foram tocados agora, ou seja, o Exatamente. formulário já está dividido por estes tópicos. Exatamente. E por isso, obviamente, e aproveitando também para responder oralmente a uma das questões, obviamente que não vamos penalizar uma escola que não articula com a Associação de Estudantes, porque não existe, obviamente, não é? Normalmente, ou por outra, a candidatura ao selo Escola Saudável não é só para escolas públicas, também tem concorrido escolas privadas, pelo menos o selo pode ser atribuído, e por exemplo, há unidades orgânicas que têm um jardim infantil, como já nos tem aparecido, e por isso o jardim infantil não tem, obviamente, uma associação de estudantes, não vai ser penalizada por isso. O que interessa é, consoante as características de cada escola, ver o trabalho que é desenvolvido e é muito nesse aspecto. Chamar a atenção também que a Isabel mostrou que selos ou certificações nós valorizamos são aquelas em que estão de alguma forma ligadas, obviamente, ao Ministério da Educação, porque há muitas outras organismos, instituições, whatever, que também promovem os seus selos, porque hoje em dia todos, como vocês sabem, vão às escolas, mas se não forem validados, não tiver uma validação por alguma entidade do Ministério da Educação, obviamente nós também não vamos ter isso em conta. Senão podia ser, sei lá,
o selo da Escola Amiga dos Automóveis, por exemplo. Não sei, se calhar o ACP pode pensar numa coisa desse género, mas obviamente por isso só vamos valorizar ou ter em conta os selos que são atribuídos por entidades ligadas ao Ministério da Educação, por isso aqueles três que a Isabel falou. Mas basicamente era Olha, isso. deixa-me só aproveitar para dar aqui já 2 ou 3 esclarecimentos. Falam, realmente eu mostrei que há lá um botão a dizer sair e para que é que ele serve se ao fim de meia hora fica indisponível, Margarida. Aqui a questão não é, o formulário não fica indisponível, aí é que é o problema, e vocês pensam que ainda estão a responder e que o formulário está a aceitar, mas tal como aqueles formulários quando a gente acede ao banco, à página do banco, do nosso banco, ao fim de X minutos, aquilo começa-nos a avisar que vai fechar, ou até fecha, este aqui não fecha, mas ao fim de um certo tempo é como se tivesse fechado. E, portanto, é uma questão técnica. Nós já tentámos que houvesse algum botãozinho, algum balãozinho a alertar para isso. Como sabemos que isso não existe, realmente é importante darmos essa orientação. Portanto, tentem contabilizar o botão sair, realmente estar lá, eventualmente podem querer sair e não gravar o que fazer, porque acham que afinal até se enganaram. Portanto, clicam em sair e não fica gravado, mantém-se a versão anterior, mas o ideal é que realmente orientem-se pelo vosso tempo, porque o formulário não vos avisa que deixou de estar disponível, parece que está, mas depois quando vocês forem aguardar aquilo fecha e nada ficará guardado, está bem? Há aqui os colegas que aqui têm estado a dizer que realmente preenchem e depois voltam e não está lá. Eu peço que confirmem que realmente usaram menos de meia hora, está bem? Porque se estão mais de meia hora e depois gravam, realmente isso já não conta, porque depois não fica gravado. Se realmente a situação é, estão menos de meia hora, clicam em gravar e não fica gravado, então reportem-nos isso, em que momento é que isso aconteceu, em que dia, e nós vamos ver junto do suporte técnico se houve alguma lacuna ou algum bug que justifique isso, porque não é suposto de todo isso acontecer. Está bem? Deixem-me só agora, entretanto, com esse slide, Então, lembrei-me de uma questão que nós, nesse processo, como em todos, isso porque houve pelo menos uma crítica que nos chegou, que nós estávamos a pedir, ou por outra, a propor que vocês acedessem, lá está com o código na verdade, um código da escola confidencial. Antes, o processo foi primeiro mandámos um ofício para todas as direções das escolas a comunicar, depois abrimos a notícia e depois enviamos um mail quer para os coordenadores de Educação para a Saúde, quer para os coordenadores de Educação para a Cidadania. Por isso, se por algum motivo alguma direção de escola dizer ou disser que o código é da posse, obviamente que é. Obviamente que nós não obrigamos as escolas a concorrer, só concorrem as que querem, mas as direções das escolas tiveram previamente, não foi muito tempo antes, mas 24 horas antes, a informação do selo. E obviamente que o selo não é para valorizar o trabalho que um grupo de saúde está a fazer, é para valorizar o que a escola está a fazer. Não é é o selo escola saudável, não é o selo equipa de educação para a saúde trabalhadora, não é isso. Por isso, claramente, esse ressalto. Depois, finalmente, e para acabar, não se esqueçam, isto está lá sempre no início, mas todos nós fazemos isso, muitas vezes clicamos a dizer que lemos o regulamento e não lemos o regulamento coisa nenhuma, para aceder a qualquer coisa, não é? É um bocado como aquelas coisas das letras pequeninas. Confirma que as letras pequeninas nós temos que sim para passar à frente e não lemos. Não, leiam o regulamento, porque tudo o que nós falamos aqui também está explícito no regulamento e o regulamento pode esclarecer toda e qualquer dúvida. No entanto, mesmo assim, se existirem dúvidas, mandem e-mail ou para o da DSPE, que é o da Direção de Serviços, ou senão também, quer o meu, quer o da Isabel, tem. É evidente que o da DSPE é preferível até para registro haver um registro uniforme de todas as situações e não haver uns a receber uma coisa, outros outras, porque depois às vezes também perdemos no meio de tanta informação, porque
nós, a nível da equipa, partilhamos sempre, mas o que vai para um e não vai para o outro, muitas vezes isso é confuso. Já agora, também não tem nada a ver com o selo, mas não sei se nesse momento o Paulo pode ligar a câmara ou não. O Paulo é a nova aquisição das nossas três equipas, vamos assim chamar, dos três domínios, da saúde, da igualdade de género e da sexualidade. O Paulo estava em viagem ainda. Pois ainda está em viagem. Pronto, Pronto, mas no já está autocarro. aí, já está aí. A nova cara, a nossa nova aquisição. Exatamente, não vai partilhar o resto do público, dos utentes do autocarro, porque é um bocado aborrecido, que não tem autorização para isso. Mas pronto, e fora isso temos a Ana Ricardo, que já no ano passado estava na equipa, e a Emília Pedrosa, que também estava na equipa, hoje não podem estar aqui, que estão na escola, mas pronto, são esses os elementos. E basicamente era Deixa-me isto. só Vou só aproveitar. interromper. Não, Ok? não, fizeste bem. É só que tenho estado aqui a responder algumas questões isoladamente. Já foi dito aqui em relação às escolas que já têm o selo até 2025, não têm obrigação de concorrer. A questão é que a verba é distribuída pelas escolas que concorrem, ok? E, portanto, se quiserem candidatar-se a receber alguma verba, a hipótese é vocês submeterem uma candidatura todos os anos. Como veem, ela não é muito difícil de preencher, porque é por cruzinhas, não é? Vá lá, por piscos, tem que escrever apenas na parte final. Mas o ser anual facilita isso, ou seja, que todos os anos podem receber um bocadinho daquela verba, sendo muitas a concorrer e havendo muitas escolas certificadas, é um bocadinho menos a cada um, mas é apenas um estímulo. Eu acho que o importante é o trabalho que desenvolvem. E já agora só aqui uma questão, porque a Maria João Batista questione bem, é pertinente, que não colocamos o selo Escola Saudavelmente. Por acaso, é assim, não nos ocorreu. Eu estava a tentar agora aqui perceber porque é que não nos ocorreu. Inicialmente, o selo Escola Saudavelmente e o nosso eram muito, muito semelhantes, porque nós trabalhámos juntos as primeiras versões. E depois, de repente, houve ali uma nova equipa do lado da psicologia, da ordem dos psicólogos, e algum atraso no lançamento do nosso, e o selo saudavelmente acabou por sair primeiro do que o nosso, mas eles eram muito semelhantes. Neste momento são distintos. Quer dizer, com esta imagem de candidatura, este está um bocadinho diferente do selo saudavelmente. De qualquer forma, aquilo que nós sabemos é que o selo Escola Saudavelmente só é atribuído de 2 em 2 anos, o que significa que poderão ter, como estas candidaturas passaram a anuais, são os selos que vocês detêm naquele ano. Obviamente que o selo Escola Saudavelmente provavelmente é válido pelos 2 anos em que é atribuído, acredito eu, mas poderá ser alguém que na próxima candidatura nós consideremos e que é uma questão pertinente, obviamente. É que nós trabalhamos em linha com a equipa da Direção de Serviços do ensino especial e apoios socioeducativos, onde estão os colegas da psicologia e que dão alguma forma suporte também a esse selo e, portanto, poderá fazer sentido que faça parte no novo formulário. Obrigada pelo alerta e pela questão. Pronto, Nós estamos, atenção, tal como tudo aquilo que nós fazemos, nós todos, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, está sempre sujeito a melhoria. E, portanto, isto é uma nova lufada que nós tentamos dar para vos facilitar a vocês e para nos facilitar a nós que a avaliação seja o mais justa possível. Sabemos todos que avaliar é extremamente difícil. Temos que fechar muito os critérios e às vezes ao fechar muito acaba por nos sempre escapar outras coisas na malha, como colegas estavam aqui a falar de novos projetos. Portanto, tentem encontrar neste novo formulário, nomeadamente naquelas 3 opções finais, ou a hipótese de mostrar algo de novo que estejam a fazer. Só mais um alerta, até porque nós já ultrapassámos o tempo e até pensámos que não ia ser preciso a hora toda. O ano passado nós tínhamos pedido as ED Talks, ou seja, que partilhassem connosco pequenas atividades, pequenos projetos que podiam ser inspiradores. Como este ano acabámos por não fazer a candidatura ao selo e os encontros atrasaram-se, os encontros de bem-estar, onde supostamente essas vossas partilhas iriam ter lugar, estavam previstos para maio e depois passaram para este ano. Como mudaram de ano letivo, nós acabámos por deixar cair essas ETOCs e depois percebemos que seria complicado de um ano letivo para os outros encontrar os professores, caso e os alunos? e os alunos, tudo. Porque aquilo era, o portanto, objetivo era os alunos apresentar. Exatamente, acabámos por deixar cair essa ideia
que inicialmente nos pareceu boa e rica e que depois às vezes quando começamos a pô-la na prática não é tão fácil como tínhamos imaginado. E, portanto, este formulário é o primeiro ano que sai neste modelo e, portanto, acredito que com a vossa colaboração e com as questões que vão colocar e com as dificuldades com que se vão debater, nós vamos todos aprender e melhorá-lo no próximo ano. Só em relação a algumas questões que eu tenho estado aqui a responder também em relação ao link. Ou seja, não vale a pena mandarem-nos link para uma pasta partilhada no Google Drive em que tem lá 500 ou 600 documentos que nós não conseguimos ver. Se não tem um sítio especial, coloquem o link da página da escola. Se por hábito vocês partilham notícias lá, do que vai acontecer ou do que já aconteceu, se nós tivermos curiosidade, vamos à página da escola e fazemos uma visita à escola dessa forma. Ou se têm página no Facebook ou no Instagram, partilham esse espaço e nós vamos lá espreitar, está bem. Vamos lá espreitar também. Portanto, a ideia é esta. Google Drives, pastas dessas, não vale a pena porque depois é uma imensidão. Vocês já viram a quantidade que está aqui deste lado. Chegamos a receber 600 candidaturas ou mais e, portanto, não temos. Somos nós os dois aqui, o Paulo que está, a Ana, Ricardo e a Emília, e, portanto, nós os 5 não conseguimos, entre todas as tarefas que nos caem diariamente, depois ver o cuidado com que vocês fizeram as coisas, aquilo que lá tem, que merece atenção e que nós não temos tempo. E daí estar-vos a dizer para não fazerem essa partilha, porque depois nós não conseguiremos dar-vos o feedback. Portanto, o link do site da escola, o link de uma página de Facebook, de um Instagram, de um Padlet, uma coisa assim que seja fácil nós orientarmos, está bem? Sem problema de serem links de páginas de redes sociais, nós, se elas forem abertas, e eu acredito que sejam, nós vamos lá espreitar, está bem? A candidatura que está aberta este ano civil, que fecha no dia 31 de dezembro, é para que a verba esteja disponível. Nós vamos tentar fazer a entrega dos selos em março, é isso mais ou menos que temos calendarizado, para que vocês tenham o ano civil todo para gastar. Porque apesar do selo ser ano letivo, eu e o Rui estávamos no outro dia a discutir isto, porque o selo é entregue por ano letivo, mas a verba é gasta por ano civil. E, portanto, tentar de alguma forma conseguir juntar as duas coisas da forma mais coerente possível. Está bem? Portanto, o período do tempo é que, em relação ao reporte desta candidatura, será o último ano letivo, os últimos dois anos letivos, ou seja, o trabalho que têm em campo, Está no o trabalho regulamento que isso. teve impacto nos alunos que têm na escola, está bem? O trabalho que tem continuidade ou que teve continuidade, portanto, desde 2022, 23, 23, 24 e agora 24, 25. Eu penso que algo que esteja ainda muito presente nas vossas escolas é esse o tempo de reporte que devem considerar. Pois, porque já agora só mesmo Força. para finalizar, todo o nosso trabalho, DGE, o vosso trabalho nas escolas, etc., pretende que seja um trabalho em contínuo, por isso eu percebo que a dificuldade até seja pôr a baliza inicial e final, porque na verdade o trabalho é contínuo, não é de agora, já vem de há muitos anos e continua, e obviamente que vocês vão adequando o vosso trabalho também conforme as necessidades. Olha, deixa Obviamente. só aqui uma questão que é muito pertinente. A verba que referiram é sempre atribuída ou tem que ser solicitada? Nós temos 135 mil, pelo menos tivemos até este ano, 2024, 135 mil euros que está no Orçamento de Estado atribuído a uma rúbrica da Educação para a Saúde já dá largos anos. E, portanto, nós atribuímos-la sempre. Ela chega à escola e a informação que chega à escola vai diretamente para a Secretaria. Às vezes nem as secretarias sabem de onde é que vem aquela verba. Portanto, nós normalmente informamos os coordenadores ou as escolas de que foi enviada a verba, mas é na Secretaria que essa verba é recebida e não têm que a solicitar. Desde que se candidatem e sejam distinguidos com um dos 3 níveis de selo e sejam uma escola pública, porque os selos nós atribuímos às públicas e às privadas, mas a verba só pode ser distribuída por escolas públicas, essa verba vai diretamente para vocês sem terem que a solicitar. Desculpem, públicas, continente, porque também já atribuímos selos às escolas da Madeira dos Açores, mas essas também não podemos enviar as verbas, ok? Sim, pronto, continente. Sim, sim. Depois são questões de burocracia que nos ultrapassam e que nós nos limitamos a respeitar, ok?
Bom, com alguma questão que tenha sido, eu agora já não estou a ver sinceramente o que nem, se houver alguma questão depois, mandem-me ou para mim, ou para mim não, para mim e para a Isabel, se possível, e pronto, estaremos aqui para vos ajudar a resolver e a solucionar. Obviamente depois o Paulo, a Emília e a Ana também Deixa-me só irão aqui apoiar mais em outra tudo. questão que estão aqui a colocar em relação a um coordenador que já se reformou e que recebeu verba e que tem um nível de certificação 2, não tem histórico do projeto. Atenção, que se tem lá uma verba tem que gastar até 2024. Aqui algo que ninguém nos ouve, apesar de estar a ser gravado. Nós não temos como confirmar em que é que vocês gastam o dinheiro que recebem, está bem? Portanto, é a Junta Secretaria que tem que encontrar a melhor forma de gastar o dinheiro, de forma que seja útil e que contribua realmente para uma escola, espaço de bem-estar, saudável, etc. Está bem? E, portanto, gastem como entenderem da melhor forma possível, Em prol do porque nós bem-estar, não vamos em prol do bem-estar. em prol do bem-estar, da saúde, das vossas crianças e jovens, que nós não vamos, de alguma forma, fazer alguma auditoria à forma como vocês gastaram dinheiro. Mesmo que, para já não quereríamos fazer isso, confiamos em vocês, sabemos que farão o melhor uso possível. Ele também não dá para comprar nada de grandioso, infelizmente, dará para alguns miminhos, se assim o entenderem, está bem? Estejam à vontade para o gastar. Atenção que é por ano civil, portanto, o dinheiro que receberam tem que ser gasto até 31 de dezembro. O próximo será entregue, supostamente, se tudo correr bem, em março, e terão então o ano civil todo para o gastar. Exatamente. A Ok? última verba que foi transferida foi em maio, alguns, eu não sei, porque nós damos instruções, não damos ordens, damos instruções ao IGF para fazer a transferência. Foi em maio, por isso o dinheiro terá chegado às escolas nesse maio, junho, presumo. Mas sei que chegaram porque vários colegas vossos foram-nos reportando isso, por isso Já agora provavelmente. deixem-me aqui um à parte. Nós pedimos o link às escolas que podem não ter página de todo ou não ter o hábito de partilhar. Não é obrigatório o link, o não terem link não implica que Não, vão claro. ter penalização, ok? Portanto, o link é apenas uma opção que vocês podem ter de nos fazer chegar o vosso trabalho de outra forma, sem ser o formulário, ou seja, um extra. Não é de todo algo que tenha que ser imposto, está bem? E não é obrigatório ter os 3 selos, obviamente, está bem? Nós colocamos aqueles selos porque achamos que de alguma forma o trabalho para ter aqueles selos se cruza com este projeto, com este selo também, que é um selo de bem-estar, porque tem a ver com um enquadramento da escola que faria sentido, mas não é obrigatório os 3 selos. Reparem que o formulário é muito grande, não precisam ter um sim em tudo, nem porque o selo é atribuído face a um conjunto, a um intervalo de valores que eventualmente contempla o principal daquilo que vocês fazem. Está bem? Mas é uma candidatura nova, é um formulário novo, vamos todos acompanhá-la e crescer com ela, ok? E isto, para quem entrou mais tarde, nós estamos a gravar o webinar, portanto ele vai ficar gravado e disponível na página do Costume. Também daremos essa informação na notícia que foi de divulgação, portanto, que já vai estar disponível e vocês vão encontrá-lo. E espero que vos seja útil. Caso haja alguma questão que não tenha sido aqui elencada ou que ainda vos surja, tem sempre o mail, como o Rui já disse, ou da DSPE, @dge.mec.pt, ou o meu ou do Rui, que a maior parte de vocês já conhece, que é isabel.lopes ou rui.lima, e o resto é igual, @dge.mec.pt, e na medida do possível nós responderemos sempre com a máxima brevidade, ok? Por mim, Pronto, e só mesmo para acabar, relativamente aos webinars gravados, tanto os da saúde como os da sexualidade e desigualdade de género têm o seu espaço próprio. Basta entrarem no site da cidadania, depois entram nos domínios, ou no domínio da saúde, ou no da igualdade de género, ou na da sexualidade, tem lá um separador que diz webinars, estão lá os webinars todos gravados. Por isso, é muito fácil encontrarem, e nós vamos sempre atualizando. À medida que vamos fazendo, obviamente que os webinars são gravados, são editados, e a partir do momento em que foi a nossa colega responsável pela edição, disponibiliza o documento, o vídeo gravado, editado, nós disponibilizamos. Ok? Pronto, penso que esteja tudo. Agradeço em nome da equipa, pela Isabel, e do Paulo, agradecemos a vossa presença. Qualquer questão, estejam o sempre. Paulo chegou a casa, Eu portanto, posso no colocar. final, pronto.
Pronto, já não partilhas Cara, não. os teus colegas de viagem. Pronto, então até uma próxima, ok? Ok, e Deus, obrigada por estarem aí e nos terem dado esta oportunidade de vos ajudar. Esperemos ter sido úteis. Obrigada. Deus. Obrigado.